Em uma pequena vila, em alguma parte da Índia, havia um templo do Senhor Rama com uma deidade de Ramachandra. E nessa cidade, que tinha muitos brahmanas, que eram sacerdotes, havia um dos brahmanas que era o pai de Tulsidas. No dia que a mãe de Tulsidasa estava para ter o filho, ela estava com muita ansiedade e começou a orar ao Senhor Rama, porque a deidade predominante daquela aldeia era o Senhor Ramachandra. Então ela ficava cantando as glórias do Senhor Ramachandra enquanto sentia as dores de parto. Quando a criança nasceu, em vez da criança Tulsidasa chorar como toda criança quando nasce, a criança começou a pronunciar Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. Quando a parteira que estava presente ali no quarto ouviu isso, correu para o pai que estava do lado de fora para dizer: sua criança está cantando mantras e isso não é uma coisa comum. Então pode ser que seja algum demônio, algum rakshaksha disfarçado que tenha entrado no corpo da criança. Temos que avisar os brahmanas. E ela imediatamente saiu correndo e avisou aos brahmanas locais da cidade. Esses brahmanas, eles vieram até a casa do pai de Tulsi e foram ver a criança. E a criança não parava de vociferar Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, mesmo como bebê. Então eles ficaram e eles tentavam fazer a criança parar, e a criança, agitada para um lado e para o outro, não chorava e cantava os nomes de Rama. Então eles acharam que realmente era um Rakshaksha. Acharam isso e imediatamente chamaram os executadores das leis marciais da vila, e eles vieram com uma flecha, com arco e flecha, e iam atirar uma flecha para aniquilar aquele Rakshaksha no corpo de Tulsidasa. Porém, a mãe de Tulsidasa se jogou na frente e ela recebeu a flechada e acabou abandonando o seu corpo. O pai de Tulsidasa, quando viu toda aquela cena, que foi algo que aconteceu muito rapidamente, ficou indignado com os brahmanas e imediatamente expulsou os brahmanas da casa e brigou. Teve uma desavença forte com os brahmanas, porque ele achou que aquela atitude não foi adequada. Mas, infelizmente, a mãe de Tulsidasa abandonou seu corpo. E quem cuidou de Tulsidasa foi o pai, que tinha uma amorosidade tão grande. Pela falta da mãe, o pai se tornou pai e mãe daquela criança. Quem não tem o pai ou a mãe sabe que aquele que fica como guardião de uma criança e se interessa em cuidar da criança, se torna, no final das contas, o pai e a mãe da criança. Foi o que aconteceu com o pai de Tulsidasa. E como toda mãe é bondosa e faz todas as vontades do filho, e o pai, sem a presença da mãe, também se torna assim bem mais com a natureza de proteção e de cuidado e dá tudo que o filho quer, deixava Tulsidasa bem livre na cidade. E ele ia para onde quisesse, ele era uma criança muito ativa, muito pequena, e também era pequeno ainda e também muito ativo. E quando tinha aproximadamente 5 a 6 anos de idade, ele costumava ir até o templo do Senhor Ramachandra, o templo principal da cidade, e ficava lá brincando até altas horas do dia, cantando e brincando, e sempre como se estivesse brincando com alguém ali na frente do templo. Olhavam e diziam: bom, todo mundo sabe que esse menino, que não tinha o nome ainda de Tulsidasa, era outro nome, que eu não me lembro agora,
vamos dizer Ramadasa. E aí eu vou dar esse nome a ele, Ramadasa, para que vocês compreendam e também facilite a minha interlocução aqui. Então Ramadasa ficava brincando ali na frente do templo o tempo todo. Teve um dia específico que os brahmanas foram fazer a limpeza do templo. E aí eles fecharam o templo, fecharam a cortina, fecharam as portas e Tulsidasa, Ramadasa, ficou muito perturbado com isso, porque não conseguia ver a deidade e não conseguia interagir. Então ficou escondido, esperando uma oportunidade, e quando os brahmanas abriram a porta, ele, Burukutu, entrou no templo e se escondeu atrás da cortina. Os brahmanas não viram, fecharam a porta do templo e foram embora. E ele ficou a noite toda ali. E o pai preocupado, onde será que esse menino foi? Será que foi para a casa de algum conhecido? E ficou preocupado procurando o filho, mas não encontrava. Bom, de manhã, quando os brahmanas, de madrugada, quando os brahmanas foram abrir a porta e todo mundo estava se preparando para ir visitar o senhor Rama no Mangalartik, na primeira cerimônia do dia, os brahmanas, quando abriram a porta, aquele menino sai correndo com a deidade do senhor Rama no colo e sai correndo, e todo mundo sai correndo atrás. Pronto, ficou estabelecido que ele acabou de roubar a deidade do templo, a deidade principal do templo, e ele saiu correndo e todo mundo correndo atrás dele, dizendo, agora vamos matar esse moleque. Realmente ele é um Rakshaksha e vamos matá-lo. Então temos que pegar ele antes dele chegar na casa do pai dele. E aí o menino correu muito com a deidade e conseguiu entrar na casa do pai dele. Então quando os brahmanas vieram e começaram a gritar na porta, ei, saia, vamos matá-lo, o pai foi até a porta e foi conversar com os brahmanas, perguntando o que aconteceu. E os brahmanas relataram que o Ramadasa, roubou a deidade do templo principal, acabando assim profanando a deidade. E ele disse, então eu vou entregar a deidade para vocês. E os brahmanas disseram, não, essa deidade não pode ser mais colocada no altar, ela foi profanada, então a gente vai ter que conseguir uma outra deidade para colocar no lugar, e seu filho não pode mais viver. E aí o pai disse, está bem, eu vou resolver essa situação. Então, o pai dele teve uma atitude de pai e mãe, e não entregou, claro, o Ramadasa aos brahmanas. Ele pegou a criança e levou para um ashram que ficava no meio de uma floresta, próximo ao Ganges. Levou a criança para lá, um ashram de um guru lá. Eu esqueci o nome do guru, mas de um gurukula na realidade. Ele sabia muito bem que todo mundo conhecia ele como um Rakshaksha. Então, ele não queria dizer o nome dele para que não fosse maltratado entre as pessoas ali e ele tivesse uma experiência negativa. Ele já tinha medo dessa situação. Ele era uma criança muito, mas muito amedrontada. Tinha medo de tudo que via, de todas as coisas, e era muito tímido, retraído. Ficou assim, muito tímido e retraído, porque também estava sem a deidade do coração dele, que era a deidade do senhor Ramachandra. Então, Tulasi viveu assim no ashram do guru dele até chegar num ponto onde o guru deu um serviço a ele, que ele também, por conta da timidez, ele não conseguia executar muitas atividades junto com os outros, assim, cooperativa, todo mundo junto, porque sempre ficavam perturbando ele. Olha o sem nome, bullying, Hoje em dia chamaria de bullying. Olha o sem nome, ei, sem nome, venha cá.
e isso já estava se tornando uma perturbação muito grande para todo o ashram. E o guru resolveu iniciar ele, mas antes de iniciar, deu um serviço a ele, que era o serviço que ele fazia sozinho, que era limpar o canteiro de Tulasi. Tulasi Devi, a planta que é considerada uma planta devocional, inclusive o nome dela conhecido é manjericão santo. Né? Mesmo no Brasil, se você colocar aí na internet manjericão santo, vai aparecer referências sobre Tulasi Devi. Então ele ficou tomando conta desse canteiro de Tulasi e tomava conta com muito cuidado, seguindo orientações do guru. Então era o único serviço que ele fazia com muita devoção, com muito cuidado. Óbvio que quando o guru foi iniciar ele, deu o nome. Seu nome será Tulsidas. Hey! Então assim agora ele tinha um nome, Tulsidas, e todos começaram a chamar ele de Tulsidas. E começaram a ter uma relação mais confiante nele, porque ele era o adorador de Tulasi no ashram. Então, ele estava fazendo um serviço bramínico, um serviço de sacerdote, cuidando, fazendo os pujas, cortando os manjares, que são as florescências da Tulasi, fazia guirlanda e assim. Então ele começou a ficar mais reconhecido. Além do que, ele começou a se destacar por fazer poesias lindíssimas e uma erudição muito especial na língua local, que era uma língua, a língua local dessa vila, aldeia e também do ashram, era a língua que se praticava na época, que era uma língua onde se falava uma língua descendente de Ayodhya. Depois eu digo o nome desse dialeto, é um dialeto. Então ele começou a fazer poesias nesse dialeto e todo mundo lia as poesias, e o mestre, quando queria saber alguma coisa das escrituras ou questionar os alunos, colocava todo mundo junto, as áreas, e faziam perguntas, e ele sempre respondia fazendo poesias rimadas. E o mestre ficou cada vez mais impressionado com essa qualificação dele de fazer poesia. Ele era um poeta nato. E depois ele se destacou muito com essa coisa de fazer poesia, né? Com essa habilidade de fazer poesia.